Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Nesta tarde, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o resultado supremo da cruz de Cristo, o resultado supremo da morte do Senhor Jesus na cruz. E o texto que irei usar é Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Antes, eu quero ter uma breve palavra de oração com vocês. Bendito Deus e Pai, lhe dou graças nesta tarde. Lhe dou graças, ó Pai, pelo teu grande amor em Cristo Jesus. Te dou graças, ó Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que morreu por nós, aquele que foi obediente até a morte de cruz, por obediência a Ti e para nos salvar, para nos redimir. Ó Pai, nesta tarde, mostra-nos mais sobre a cruz de Cristo, sobre a morte de nosso amado Senhor e Salvador. Fala conosco, Pai. Mostra-nos sobre o resultado supremo da cruz de Cristo, o fruto supremo da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Pai, nesta tarde te pedimos, ilumina-nos com o Espírito Santo, nos iluminando com a Tua Palavra, trazendo a luz da interpretação da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito. Ó, para que o Teu nome seja glorificado, para que Cristo Jesus seja glorificado e possamos ser edificados. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nesta tarde, irmãos, eu quero compartilhar sobre o resultado supremo da cruz de Cristo. O fruto supremo. Qual foi o fruto maior, supremo, mais elevado da morte de Cristo na cruz do Calvário? E nós iremos ler alguns versículos em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, nestes versículos, nós vemos
todo o processo pelo qual o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, se esvaziou e apareceu nessa terra, se manifestou nessa terra, encarnado, em figura humana, assumindo a forma de servo e sendo obediente a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz, a morte mais dolorosa e mais vergonhosa, que traz o mais profundo nível de sofrimento a uma alma humana, mesmo sendo a alma santa, pura, imaculada e perfeita do nosso Senhor e Salvador, daquele que se entregou por nós na cruz, daquele que derramou todo o seu sangue para o perdão de nossos pecados. Aqui nós vemos que o resultado da morte de Cristo, da cruz de Cristo, é que Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome para que todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos, irmão, nas Escrituras, e pela luz da revelação divina, pela interpretação do Espírito Santo, que o resultado supremo da morte de Cristo, o fruto maior da cruz de Cristo, é que Jesus se tornou o Senhor de todo o universo. Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esse nome, Jesus, é o nome que todo joelho deve se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Este nome, Jesus, deve ser confessado como o Senhor. O resultado supremo da cruz de Cristo, o fruto maior, mais elevado da morte de Cristo no Calvário, é que ele foi feito Senhor sobre todas as coisas. Deus o exaltou como o Senhor, o soberano Senhor de todo o universo. Soberano Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece nesta terra, em todos os eventos da história humana e principalmente da história da igreja. Ele é o Senhor, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Senhor e Cristo, aquele que cumpre todas as coisas de Deus, aquele que cumpre toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, aquele que cumpre todas as coisas em nós, os seus redimidos. Ele cumpre todas as coisas que diz respeito à nossa plena salvação, à nossa eterna e perfeita salvação. Louvado seja o Senhor. Em Apocalipse diz
que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Este, irmãos, é o resultado supremo, é o fruto maior, mais excelente da obra de Cristo na cruz, da morte do Senhor na cruz. É que Jesus foi feito o Senhor de todo o universo, sobre todas as coisas. E a Ele pertence a liderança absoluta de todas as coisas no universo, em todas as coisas, nos reinos deste mundo, em todas as coisas referentes à igreja. Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele lidera e é Ele que inicia todas as coisas. Somente Ele tem autoridade para iniciar qualquer coisa na igreja, porque Ele é o Senhor sobre tudo e todos. É o Senhor da igreja, é o Senhor e Salvador do corpo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por esta verdade que o Senhor está nos mostrando, por esta realidade que o Espírito Santo está nos levando a entrar, a experienciar, a viver e nos relacionarmos com ela. Cristo ser o Senhor. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor é muito mais do que uma confissão verbal, um pronunciamento do conhecimento da nossa mente, mas é com um coração humilde e submisso, estar reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, que a Ele devemos obediência, devemos submissão absoluta, que a Ele devemos toda a nossa fidelidade, toda a nossa devoção, toda a nossa entrega. Louvado seja o Senhor. E a Ele dedicamos todo o nosso amor. Louvado seja o Senhor. O resultado supremo, o resultado mais alto, o fruto mais elevado e excelente da cruz de Cristo é que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. E a Ele devemos obediência, submissão, consagração, serviço e amor, entrega de formas absolutas. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus e Pai, te dou graças, ó Pai, nesta tarde. Te dou graças porque Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, que derramou o sangue dele por nossa eterna redenção, que morreu em obediência absoluta a Ti, ó Deus. Ele foi exaltado sobremaneira, soberanamente por Ti, ó Deus. E lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. Jesus é o Senhor. E a Ele deve se dobrar todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Que todos venham a obedecer a Cristo, a se submeter a Cristo como Senhor,
como o soberano de nossas vidas, como o Senhor da igreja, o Salvador do corpo, como cabeça exaltado sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Ó amado Senhor Jesus, a Ti devemos toda obediência, toda submissão, toda gratidão, toda fidelidade. Consagramos nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Confessamos que Tu és o Senhor da nossa vida e devemos ser obedientes a Ti pela fé, obedientes à Tua palavra, ao Teu propósito, à Tua vontade sobre as nossas vidas individualmente e sobre as nossas vidas coletivamente como igreja. Senhor Jesus, Te agradecemos, porque o Senhor foi feito o soberano de todo o universo, soberano sobre todas as coisas. Te damos graças, Te adoramos por isso. Em Teu nome oramos, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E somos obedientes e submissos a Ele, obedientes e submissos à palavra de Cristo, ao Evangelho de Cristo, à vontade de Cristo, obedientes a tudo que Ele nos pedir, por meio da Sua palavra e por meio da direção do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, guardando os Seus mandamentos, guardando a Sua palavra que é a verdade. Bendito seja o Senhor.